quando a gente para de comer glúten, ou porque escolheu, ou porque realmente precisa, porque tem doença celíaca ou sensibilidade ao glúten, várias coisas a gente acaba deixando de comer, deixando de lado, e algumas coisas sociais também, como ir numa lanchonete, comer um sanduíche, ou numa festa não tem nada para comer. Então hoje eu vou fazer um hambúrguer do zero aqui, o pão do hambúrguer sem glúten e a carne também, que você pode fazer aí na sua casa e fazer um lanche diferente aí, se você sente falta daquele hambúrguerzinho gostoso. E te garanto que ele vai ficar ainda mais gostoso do que o de muita lanchonete que tem por aí. Então, para a gente começar o nosso hambúrguer, a gente vai fazer o pão. O pão de hambúrguer que a gente vai fazer, é claro, sem glúten. Nós vamos começar ativando o nosso fermento, como a gente geralmente faz num pão com glúten normal. A diferença mesmo vai ser as farinhas e a gente vai colocar psyllium. Então esse pão, além de ser sem glúten, é mais saudável do que o pãozinho que a gente compra no mercado. Lembrando que sempre todos os ingredientes estão na descrição do vídeo, com todas as quantidades, então é só dar uma olhada aqui embaixo que você vai pegar tudo certinho. Para a gente colocar o nosso fermento, vamos usar fermento biológico, né, para fazer pão. Para a gente ativar um pouco o nosso fermento seco, eu vou colocar leite. O leite tem que estar morno, tá? É melhor ele morno. Se ele estiver frio, vai demorar mais tempo para ativar o nosso fermento. E uma colher de açúcar, que é açúcar que vai... A gente vai pegar uma colher de sopa do açúcar, da quantidade de açúcar que a gente vai colocar na receita, para poder alimentar as nossas bactérias do fermento. A gente vai pegar a quantidade de leite que está aqui na receita, na descrição do vídeo. Vou pegar uma colher de sopa do açúcar, misturar aqui no leite e vou colocar o fermento. Vou misturar. Misturo um pouco aqui e agora eu vou deixar ele reservado, esperar ele começar a borbulhar e aí a gente vai usar o fermento. Enquanto o nosso fermento está aqui crescendo um pouquinho, a gente vai fazer o gel com psyllium. O gel com psyllium é muito fácil de fazer. A gente vai usar o psyllium e água. Aqui o que eu vou fazer é colocar o psyllium numa vasilha, colocar a água morna e vou bater ele aqui com um garfo um pouco, até ele formar o gel do psyllium, porque o psyllium ele hidrata, então ele vai puxar essa água todinha, vai formar um gel e vai ajudar na textura da nossa massa de pão. Aqui dá para ver que ele já começou a formar o gel, já formou um gelzinho, tá vendo? Ele já puxou bastante a água. Vou deixar ele desse jeito e agora a gente vai pegar a nossa batedeira, porque esse pão a gente vai fazer na batedeira. Enquanto a gente preparava o nosso gel de psyllium, que está aqui, o nosso fermento já cresceu. E agora, o que a gente vai fazer é, a gente vai usar a batedeira para poder fazer o nosso pão. Assim vai ficar mais fácil de misturar bem os ingredientes e mais rápido. Agora a gente vai misturar os ingredientes secos primeiro na batedeira. Então eu vou fazer o nosso mix de farinha aqui na batedeira. Eu vou usar polvilho doce. Vou usar também farinha de arroz, que você pode substituir por outras farinhas se você preferir, como a farinha de aveia, por exemplo. E vou usar também a farinha de trigo sarraceno. Essa farinha, ela tem uma quantidade maior de proteína, então ela é ótima para o pão. Você pode também substituir ela por farinha de sorgo ou farinha de teff, alguma farinha proteica que você tenha aí na sua casa. Hoje
eu vou usar a de trigo sarraceno. Essas são as farinhas que a gente vai usar no nosso mix. Eu também vou colocar a goma xantana. A goma xantana nas receitas de pão sem glúten, ela é muito importante para ser usada, porque ela vai ajudar ainda mais a dar liga no nosso pão. Eu tenho um vídeo falando sobre a goma xantana aqui no canal, explicando que ela não é um problema, tá? Mas se mesmo assim você não quiser usar, também tem alguns substitutos lá que você pode testar aí na sua casa. Então dá uma olhada, vou deixar aqui na descrição do vídeo, esse e aqui nos cards também, esse vídeo. Se você quiser entender um pouco mais sobre a goma xantana e aprender um pouco mais. Além da goma xantana, a gente vai colocar um pouco de bicarbonato de sódio. Já vamos colocar também o resto do açúcar que a gente precisa aqui e vamos misturar um pouco. Eu vou colocar também o sal da receita e misturar bem. Depois de misturar todos os ingredientes secos, eu vou colocar aqui já o nosso gel de psyllium, que fica assim. Vou colocar azeite. Se você não quiser usar azeite, você pode usar o óleo que você preferir, óleo de coco ou outro óleo que você prefira. E o último ingrediente, que é o nosso fermento. Vamos colocar tudo aqui e bater. Agora a gente vai bater os ingredientes até eles ficarem bem uniformes por mais ou menos uns 3 a 4 minutinhos, para ficar bem uniforme e ajudar um pouco na maciez desse pão. Depois de bater bem aqui, eu vou mexer um pouco na massa para ter certeza de que misturou bem, que às vezes sobra um pouco aqui embaixo na batedeira. Vou bater só mais um pouquinho e já vai estar pronta. Essa é a textura que ficou a nossa massa, depois da gente bater bem na batedeira, todos os ingredientes. Ela fica uma massa mais molinha mesmo, mas vai dar para enrolar ela tranquilamente. A única coisa que a gente vai fazer é colocar ela para descansar por 1 hora na geladeira e depois disso a gente vai enrolar. E enquanto a nossa massa de pão está descansando na geladeira, vamos fazer o nosso hambúrguer. Hoje eu vou te mostrar como fazer um hambúrguer de frango super fácil, super simples de fazer, que você pode fazer em casa, congelar e ter para sua semana, por exemplo. E para fazer o nosso hambúrguer de frango, a gente vai usar um processador de alimentos. Peguei 2 peitos de frango, que deu mais ou menos 500 gramas. E vou colocar aqui no processador. Você pode picar ele ou colocar ele inteiro, depende do tamanho do seu processador. Vou colocar aqui o peito de frango. Vou usar cebola. Eu peguei uma cebola pequena aqui, que deu mais ou menos 70 gramas de cebola. E alho. Aqui, esse meu alho que eu estou usando aqui é um alho pequenininho, mas que vai dar mais ou menos 2 a 3 dentes de alho. Também a quantidade, tudo certinho, os pesos vão estar aqui na descrição do vídeo, do hambúrguer também. Além disso, eu vou colocar sal, e aí o sal é a gosto, tá? Eu uso sal grosso, então eu vou colocar aqui um pouco de sal. E aí eu não vou colocar a quantidade de sal, porque eu estou usando sal grosso, então cada um tem um sal diferente. O sal fino ele vai salgar um pouco mais, então se você colocar a mesma quantidade de sal grosso que eu estou colocando, o seu hambúrguer vai ficar muito salgado. E claro, depende do seu gosto, do que você quer. Além do sal, como tempero, eu vou usar
pimenta do reino, que eu vou moer aqui agora, também a gosto. O tempero, na verdade, o tempero do hambúrguer, você pode fazer do jeito que você preferir. Eu estou mostrando um exemplo, mas se você quiser colocar outras ervas, outros temperos diferentes que você está acostumado na sua casa, você pode colocar. Eu estou mostrando a forma mais simples de fazer. E vou colocar também uma colherzinha de açafrão para dar uma corzinha aqui no nosso hambúrguer. Também estou colocando porque eu gosto do sabor do açafrão. O açafrão é super saudável e ele, em conjunto com a pimenta do reino, é excelente porque a pimenta do reino ajuda a absorver os antioxidantes do açafrão, então é uma combinação excelente para você colocar no seu dia a dia. Aqui agora são só esses ingredientes e eu vou bater. Depois de bater, a nossa massa do hambúrguer ficou pronta. Agora é só modelar e empanar eles. Agora o que eu vou fazer é pegar, vou umedecer um pouco minha mão com azeite e vou modelar os meus hambúrgueres. Eu não tenho forma de hambúrguer ou aqueles aros, então eu vou modelar na mão, não vai ficar perfeito. Mas a gente tenta deixar ele o mais certinho possível. Depois da gente fazer o formato de hambúrguer, eu vou passar um pouco de farinha de arroz. Para dar uma secadinha nessa massa. Depois eu vou passar no ovo. E vou passar no flocão de milho para dar aquela crostinha mais crocante nele. E aqui estão os nossos hambúrgueres. Para a quantidade de carne que eu fiz e o tamanho dos hambúrgueres que eu fiz, deram esses 6 hambúrgueres que eu vou guardar eles na geladeira e esperar para quando os nossos pães estiverem assando, colocar eles na air fryer a 200 graus por mais ou menos 14 minutos e eles vão estar prontos. Agora que se passou 1 hora que a nossa massa ficou na geladeira, ela fica um pouco menos grudenta do que ela estava, tá? Mas ainda fica um pouco pegajosa. Então, o que eu vou fazer? Essa massa de pão de hambúrguer, ela vai dar 8 pães grandes. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou colocar farinha de arroz na bancada e vamos colocar a massa aqui. Olha como tá uma massa bonita. Agora eu vou separar ela em 8 partes e vou modelar os nossos pães. Vou umedecer minha mão aqui, vou separar uma parte dessa massa e vamos modelar ela um pouco aqui na mão. De um jeito que ela vai ficar certinha. Viu? Dá para modelar tranquilo na mão. E agora eu coloco aqui na forma para ela crescer. E agora que a gente tem todos eles prontos aqui, eu vou deixar eles descansarem por mais ou menos 1h30 a 2. E depois disso, a gente vai levar para assar. Agora que os nossos pães cresceram e cresceram muito, a gente vai passar um pouquinho de ovo por cima deles para dar aquela dourada no forno. E eu vou passar também, vou jogar aqui por cima
um pouco de gergelim. E agora eu vou levar os pães para o forno pré-aquecido a 190 graus. Agora que os nossos pães estão prontos, vamos montar um hambúrguer. O meu pão ainda está quente, eu não esperei ele esfriar totalmente, o ideal é você esperar, mas eu já quero montar aqui com vocês, então, e quero mostrar aqui primeiro, né, como fica macio. Olha essa maciez desse pão. E vamos cortar para a gente montar ele. Olha como ele fica por dentro, fica super aerado, super macio. E agora aqui a gente vai só montar, você pode montar do jeito que você preferir. Eu vou pegar o nosso hambúrguer de frango crocante. Esse hambúrguer eu fiz na air fryer, coloquei ele a 200 graus na air fryer por 15 minutos e já ficou pronto. Aí aqui a gente vai colocar, eu vou colocar uma saladinha, né, um alfacezinho aqui e tomates, que eu gosto. E tá feito o nosso hambúrguer sem glúten e muito mais saudável. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e dar um like no vídeo.